Galera, estamos aqui hoje com um showman. Estamos aqui hoje com um professor de biologia que é simplesmente maravilhoso. Professor Cristiano. Ele vem conversar com a gente sobre um ponto que você me pediu. Você pediu e nós da Sala do Saber estamos aqui para responder a sua pergunta. Vacinação, professora Leteia, se esse for o tema do vestibular, se esse for o tema do Enem, o que eu posso colocar sobre vacinação? Bom, o que eu fiz? Fui lá e busquei o cara para falar sobre isso. Tá aqui o cara. Cris, muito obrigada. Obrigado a você, Lê. Por você ter vindo. Imagina, depois dessa apresentação, tudo bem, pessoal? Depois dessa apresentação da minha ex-professora... Gente do céu, eu tô muito velha, eu fui professora de todo mundo. Ex-professora, e é um dos motivos que eu estou aqui, né? Poxa vida, mas obrigado pelos elogios. Bom, gente, vacinação, um tema bastante quente, como a Leteia falou. Seguinte, Lê, o que a gente precisa saber para a redação fluir ali? Eu quero que você converse com a minha criançada ali, montei um esqueminha aqui. Beleza. Vacina, como que ela funciona, como que ela age no organismo? Vamos começar por aí, depois eu quero que você me fale um pouquinho ainda sobre vacina é segura, porque essa é uma polêmica, né? Fechou, Vai essa lá. é o principal. Bom, galera, o que é uma vacina? Bom, vacina é o próprio antígeno, palavra interessante. Pode usar o quadro à vontade, tá? Então, você precisa conhecer o que é um antígeno. Antígeno é uma partícula que vai desencadear uma reação imunológica, uma reação que o organismo vai começar a produzir anticorpos. Muito bem. Quais são os antígenos usados para um processo de vacinação? Vírus e bactérias, ok? Então, o que é uma vacina? Vacina é basicamente um vírus atenuado, um vírus que não vai causar problema, mas ele está ali de uma forma total, inteira, sem o material genético, ou ele está em fragmentos, tá? Ou podem ser fragmentos de bactérias, ou a própria toxina da bactéria, como acontece o tétano, né? Tétano, o problema é a toxina. Então, o que se faz? Pega a toxina da bactéria, faz uma diluição, né? Faz todo um preparado e aplica na pessoa. Então, o que é uma vacina? É um vírus que está atenuado, a gente pode falar que é um vírus morto, tal, né? Uma palavra não muito legal para usar para vírus, mas é permitido. Um vírus atenuado é um vírus que não vai causar problema. E bactérias, ou nesse caso pode ser uma bactéria inteira, ou pode ser um fragmento dela, ou simplesmente a sua toxina. Faz-se de uma forma bastante segura, né, um preparado, e coloca-se, né, em determinados líquidos para ser injetado na pessoa. Daí a hora que você fala assim, faz-se de uma forma bastante segura, então significa que a vacina é segura? Bom, tem muitos, mas muitos testes a serem feitos, né? Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela tem assim um critério bastante específico para deixar a vacina 100% segura, tá? Então, tem vários níveis de testes, tá? E esses níveis, eles são confiáveis, né? Então, os profissionais que trabalham nessa área, eles são extremamente rigorosos até lançar a vacina para a população. Então, de certa maneira, assim, a vacina oferece um pouquinho de risco, é claro. É como a gente está vivo, né? Estando vivo, oferece Corremos risco, né? Você vai atravessar a rua, pode ser atropelado, se você não tomar um certo cuidado. A vacina, ela tende, então, a conter essas partículas, esses antígenos, só que de uma maneira bastante fragmentada, que vai fazer o organismo reagir a esse tipo de antígeno sem necessariamente causar a doença, mas a pessoa vai ter o sintoma. Então, o organismo vai reagir a algo que poderia ser a doença. Então, o organismo vai ter um pouquinho de sintoma, ele vai ter um pouco de febre, ele vai ter um pouquinho de dor no corpo, tá? Então, essas reações, elas são normais, naturais. Por isso que as pessoas falam que a vacina fez mal. Eu tomei a vacina da gripe. Fiquei pior. E fiquei doente. Bom, não é exatamente ficar doente. Você teve uma reação. O seu organismo, ele teve uma reação. Dependendo de como você está naquele momento que tomou a vacina, o seu corpo pode reagir de uma forma ainda mais negativa. Por isso que se recomenda, tomar a vacina, não esteja com um corpo ruim, né, no dito popular. Bom, eu vou tomar a vacina, mas eu não estou me sentindo bem, então não tomo.
adia. Se puder adiar, adia. Porque ao tomar a vacina, o seu corpo, que já não está legal, vai ficar pior. Vai ter essa reação. Aí vai ter uma reação que pode ser um quadro viral, tipo uma gripe. Um resfriado, né? Vai ter o corrimento. Aí a pessoa fala, tomei vacina e fiquei doente. Então a vacina não presta, e não toma vacina não. Então vira aquela bola de neve. Não toma vacina não que eu fiquei doente. E as pessoas, elas vão acreditando, né, nesse contexto. Tá? Pessoal, é bastante interessante você fazer essa explicação lá na sua redação, tá? Olha que argumento bem organizado, que argumento que pode te render uma boa pontuação. Fazer esta explicação dessa crença popular, na verdade baseada em falta de conhecimento, e daí você coloca essa explicação que o professor Cristiano acabou de fazer. Beleza? Dando sequência, conversa comigo aqui um pouquinho sobre quais são as doenças combatidas por vacinas. Gente, é importante citar exemplos. É importante fazer enumeração de ideias. Então, agora o professor vai falar um pouquinho sobre as doenças combatidas por vacinas. Muito bem. Olha, nós aqui no Brasil, a gente tem 19 vacinas disponíveis. Ouviu isso? 19 vacinas, tá? Numa gama de 20 doenças, mais ou menos assim, monitoradas pelo Plano Nacional de Vacinação. Tá. Então, a gente tem um Plano Nacional de Vacinação, a longas datas, tá? Em que o Brasil, ele monitora as doenças mais comuns. Não são todas, tá? A gente vai explicar um pouquinho por que não são todas. Bom, o que acontece? Pode ser que uma doença como coqueluche, que agora é chamada de tosse convulsiva, tá? Difteria, tétano, as hepatites A e B, né? A tuberculose, sarampo, cachumba, catapora, que também pode ser chamada de varicela, são doenças que podem causar um problema chamado de epidemia. Ou seja, ela pode pegar uma pessoa e passar de uma forma bastante rápida e descontrolada para a população. Então, o que a Vigilância Sanitária faz? Monitora essas doenças e tem um plano nacional de vacinação. Então, vai aplicando essas vacinas em determinados períodos do ano. Tá? Essa vacinação, que vai combater essas doenças principais, ela tende a erradicar a doença. Tá? Então, o plano nacional é exatamente para fazer isso, tirar a doença da nossa população. Né? O Brasil, ele, de certa forma, ele foi bastante eficiente nesse plano. Tá? Na década de 80, nós tínhamos muitos casos de poliomielite. Não sei se você lembra dessa fase. Então, muitas pessoas tinham um problema de adquirir a poliomielite, porque é uma doença muito fácil de ser pega, tá? É via aérea, passa para o intestino e vai para o medula espinhal, vai causar lesão na medula. Então a pessoa fica com paralisia infantil. Na década de 80 teve uma campanha massiva para fazer o quê? Erradicar a doença. Aí teve aquela campanha do Zé Gotinha, que inclusive eu tenho até uma história curiosa. Quando eu era criança, eu participei da campanha do nome do Zé Gotinha. Né? Então tinha várias sugestões. Então nós, crianças na época... Então, na época, eu votei para Gotinha de Ouro. Eu me lembro na ideia. Gotinha de Ouro. Daí acabou na campanha ganhando o tal do Zé Gotinha, que hoje é chamado de Zé Gotinha, né? Bom, nesse caso, o Brasil, em 1989, foi considerado como o país que erradicou a paralisia infantil no nosso território nacional. Tá? Então, isso mostra como foi eficiente, tá bem? Apesar de que havia muitas dúvidas quanto à vacina ser segura, não ser segura. Vou aplicar a vacina no meu filho vai ficar com paralisia. Então, essas ideias todas, elas foram ficando para trás, porque eles perceberam que uma criança com paralisia é muito problemático, né? Depois vai se tornar um adulto. Então, a vacinação foi extremamente eficiente, tá? Então, essas doenças, tuberculose, difteria, coqueluche, sarampo, rubéola, elas estão cada vez menos numerosas na população. Então, mas e a questão do sarampo agora? Pois é. Aí você entrou num momento crucial da nossa discussão. É bem provável que eles perguntem por que as doenças podem voltar. Isso. Bom, há uns
5, 6 anos atrás, teve um surto de sarampo em comunidades europeias. Por quê? Porque ninguém conhecia sarampo. Oxe, Ninguém conhecia sarampo. era uma doença nossa? Era uma doença do tipo, não, uma doença mundial. Mas a população, ela não estava preparada para aquela doença. Por quê? Porque se tinha, entre aspas, erradicado. Então as pessoas não se preocupavam em vacinar. Mas por que eu vou tomar sarampo? Isso não existe não mais. existe mais. Então a pessoa deixava de tomar a vacina porque achava que era algum tipo de campanha contra, né? Vou dizimar a população. Mas não existe sarampo. E aí que está o erro, né? O sarampo, ele está presente no mundo. Pode ser que esteja um foco aqui, outro foco distante. Mas se você pega uma população, numa geração que não está tomando a vacina, essa está suscetível a pegar a doença. Ou seja, uma pessoa que vem para o território com a doença, já começa a lastrar, porque a pessoa não está imunizada. E que foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. E é o que está acontecendo no Brasil com a ideia do sarampo também. Né? Porque nós deixamos de ter, de certa forma, preocupação em tomar vacina. Porque é uma doença que não existe mais. Então por que eu vou tomar? Mas esse é o grande erro. Tipo a poliomielite. Para que eu vou levar meu filho para tomar a gotinha? Se não tem mais paralisia. Não tem onde você está. Mas tem por aí. Mas tem no mundo. Então tem focos no mundo. Porque a campanha, ela é eficiente de forma pontual. Ela deve ser global, né? Mas ela é pontual. Então, por exemplo, você pode pegar uma comunidade africana, uma comunidade europeia, asiática, que vai ter uma pessoa que esteja com uma doença. E se ela vier para cá? Pronto. Tá? Então, é um momento de disseminação. E é essa que a grande preocupação, né, dos agentes de saúde. Evitar com que a doença volte. Mas para evitar, a pessoa tem que estar imunizada. Tem que estar imunizada. E daí, você falando sobre isso, Cris, eu também coloquei aqui a diferença, né? Vacinação e imunização. A gente pode usar num vestibular, numa redação, como sinônimo? Então, Lê, não são sinônimos, tá? Não use como sinônimo. Sinônimos. Então, vacinar é quando você aplica o antígeno na pessoa a fim dela começar a produzir anticorpos. Anticorpos estes que vão ficar como uma memória imunológica. O que significa? Significa que a pessoa, se ela entrar em contato com o vírus e com a bactéria real, digamos assim, ela vai conseguir manifestar, ela vai conseguir se proteger de uma forma extremamente eficiente. Existe um gráfico que é importante que eu passe para eles. Olha. Então, imagine que nós tenhamos aqui um gráfico em que a gente tem o número de anticorpos, já eu escrevo isso, tá? E a questão da imunização quanto ao tempo. Então, uma pessoa que toma vacina, ela vai produzir uma quantidade de anticorpos e depois esses anticorpos vão diminuir. No organismo da pessoa vai ficar, ela está aqui, né? Basicamente, ela vai ter uma quantidade. Isso aqui a gente chama de imunização primária. Imunização primária, captou? Aí, se a pessoa pegar a doença, olha como é que o corpo reage. Rapidamente, tá? Então, esse tempo pelo número de anticorpos é o que interessa pra gente. O que aconteceu aqui? A pessoa tomou a vacina, teve uma quantidade de anticorpos. Pequena, mas teve. E aí o corpo ele forma uma memória imunológica. Aí o número de anticorpos ele desce naturalmente, tá? Então, se a pessoa entrar em contato com vírus, bactéria, olha como é que o corpo reage. Instantaneamente àquela doença. Ou seja, às vezes a pessoa nem percebe que pegou a doença. Entendi. Então, às vezes a pessoa está lá com sarampo, né? Mas o corpo já conseguiu manifestar e eliminar aquele vírus. Bom, a vacina faz a pessoa entrar num processo de imunização, entendeu? Então, são coisas diferenciadas. A vacinação leva à imunização. Existem outros tipos de imunizações, ok? Na verdade, existem dois tipos de imunização. A chamada ativa e a passiva, tá? A ativa é quando você produz os anticorpos de duas maneiras. Ou tomando a vacina ou pegando a doença. Então, você que escolhe. Você pode pegar a doença. Aí o seu corpo vai conseguir reagir demorando, né? Para eliminar aquele vírus. Então, você vai ficar lá 5, 6, 7 dias. Doente. Ou mais doente. Aí você vai ter que tomar os remédios paliativos. Não existe remédio para vírus. Existe antibiótico para bactéria. Mas
Aí o quadro já está bem Instalado. avançado, né? O vírus não, o vírus você tem que deixar o corpo se manifestar. Então você vai ter que repousar, vai ter que tomar bastante líquido, se alimentar bem, enfim. Né? O seu corpo vai ficar doente. Então você tem a opção de imunizar de forma ativa, tomando a vacina ou pegando a doença. E existe a imunização passiva, que é quando você toma o anticorpo, que é o caso do soro. Tem muita gente que confunde soro com vacina. Isso é problema. O soro é um processo de imunização, mas é uma imunização já passiva, ou seja, ele vai tomar os anticorpos prontos. Tipo, eu estou com tétano. Eu não tenho como tomar vacina antitetânica Se você já está se eu já estou com a doença. Então eu tenho que tomar o quê? Um soro antitetânico. Infelizmente não existe soro para todas as doenças, porque senão você estaria com sarampo, vai lá e toma um soro anti-sarampo. Mas não é assim que funciona, né? Não é bem assim que acontece. Então assim, a imunização é quando você faz o organismo produzir ou obter os anticorpos que vão combater os antígenos daquele momento, entendeu? Então vacinar é imunizar, né? Bacana. Mais uma palavrinha, professor, para gente sobre o PNV, Plano Nacional de Vacinação. Um pouquinho sobre isso, porque eu tenho a sensação de que a gente pode ter algo bem pontual na prova do Enem. Então, o PNV é o Plano Nacional de Vacinação. O Brasil, ele vem caminhando de uma forma extremamente positiva, tá? Independente dos agentes políticos, tá? É como se fosse um trabalho à parte da Agência Nacional de Saúde. Então, independente de comandantes que nós temos, o Brasil vem caminhando muito bem nesse sentido. Que bom, uma ótima notícia. É uma ótima notícia do ponto de vista, assim, mas o governo tal esculachou. Não, não tem nada. Existe uma linha de trabalho que independe de quem está tá comandando. Entendi. Essa é uma ideia extremamente interessante e que, de certa forma, levou o Brasil a um avanço, a um sucesso. Só que aí a gente tem no nosso plano algumas doenças contempladas. E outras doenças que estão surgindo e já estão implantadas, que não acabam não abrangendo o Plano Nacional de Vacinação. Então nós temos 19 vacinas disponíveis. Só que daí o seu filho, sua filha, né, o seu primo, sua prima, tem que tomar uma vacina no laboratório particular. Por quê? Bom, existem fatores custo e fatores também de preocupação. Por exemplo, vou tomar a ACWY, que é uma das vacinas mais famosas que a gente tem, né? Que é da pneumonia. Então você vai tomar a ACWY no posto de saúde público? Não. Por quê? Porque ainda não tem disponível. Qual a razão? Custos, né? O custo ainda é elevado. Então, as empresas, né, os laboratórios, eles custeiam isso, eles fazem e vendem, né? Então, é uma capitalização, tá? Mas a doença não está aí, não pode matar um monte de criança? Ainda não. É essa a ideia. Ainda não é para esse quadro. É diferente do sarampo, da rubéola, do HPV para as adolescentes, né? Para o câncer de colo. Então, são doenças que preocupam menos. E isso faz a agência ficar monitorando, mas não dá aquela ênfase. Fala assim, não, vamos fazer uma vacina para distribuir para todo mundo, porque é uma doença que vai virar uma epidemia. Então, o Plano Nacional de Saúde, ele tem esse monitoramento geral. Mas aí eles têm um foco, né? E o foco ainda se dá nas doenças mais comuns. Tá bem? Pode ser que semana que vem apareça uma outra vacina? Pode. Né? Pode ser que tire uma vacina do contexto? Pode. Mas isso é muito, muito bem planejado. Mas até então só estão acrescentando, não estão tirando vacinas, digamos assim, de circulação do SUS. Pois é, Leté, é uma boa pergunta, sabe? Sim, eu vou conseguir te responder, mas meio que no achômetro. Ok. Tá? Pelo número de vacinas que a gente tem hoje, eu acho que não tiraram nenhuma. Posso não estar correta. Das 19, as doenças que a gente tem mais, né, comuns, assim, ainda estão sendo contempladas. Bacana, que bom. Então, a poliomielite ainda está. Tá? Inclusive, tem uma notícia nova. A poliomielite era dada em gotinhas, o Zé Gotinha, né? Atualmente, estão fazendo uma vacina injetável. Tá? A poliomielite, então, está se tornando uma vacinação injetável. O que era a gotinha,
né, que deixava as crianças menos assustadas, hoje é injetável. Pelo efeito, né, pelo fator eficiência. Tá? Então, é só uma mudançazinha, mas ainda existe a poliomielite. Tem campanhas, né, 2 vezes por ano. Sim, 2 vezes por ano, seríssima campanha. Né? Então, assim, o nosso Plano Nacional de Vacinação é legal, é eficiente, tá? E eles têm um monitoramento muito bacana, tá bem? Muito bem. Pessoal, bate-papo aí de uns 20 minutinhos com o professor Cristiano sobre esse tema tão importante. Assista várias vezes esta mesma aula. Assista, reassista, anote, pense e produza texto sobre o tema. Beleza? Muito obrigada pela sua participação. Professor, muito obrigada. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.